Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, uma realização dos perfis Pensar a Cidade, comigo, Bruna Subtits, e PGM Ambiental, com a doutora Vanesca Buzelato Prestes, a doutora Sinara de Araújo Vila. Vou até aqui incluir na nossa live comigo. Chegamos na penúltima live, hoje vamos falar sobre operações urbanas, com a participação de Annelise Steigleder, promotora de justiça, e Fábio Vanin, professor, advogado. Oi, Vanesca, boa tarde. Oi, Bruna, boa tarde. Boa tarde, vou incluir os nossos convidados aqui na live, e aí logo a gente lê o perfil, o currículo deles e começa com as perguntas e apresentações. Deixa eu só ver onde é que eu vou. Não estou conseguindo incluir, se eles quiserem pedir para participar, enquanto isso vou lendo aqui os perfis dos dois. Estão vendo que eles dois já ingressaram aqui já estão assistindo, já estão acompanhando, então eles podem pedir para ingressar. Eu não estou conseguindo incluir de outra maneira. A Annelise Steigleder é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo Propur da UBRGS. E o Fábio Vanin, doutor em Direito pela Unisc, com bolsa no Lincoln Institute dos Estados Unidos, período de pesquisa na Universidade de Corunha. Mestre em Direito pela UX, MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV do Rio de Janeiro, foi secretário municipal de Urbanismo de Caxias do Sul e é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário da Serra Gaúcha e sócio do escritório Vanin Advogados. Aqui acho que já pediram a participação, vou incluir os dois aqui. E o Fábio. Deixa eu ver, acho que logo estão chegando. Oi. Olha, gurias, olha o Fábio também. Tudo bom? Olá. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Annelise? Que saudade. Tudo. Muita saudades. Ainda estamos nessa Tudo onda dos certo. encontros virtuais. Tudo certo. Vou deixar, Vanesca, se quiser conduzir agora, logo no início, senão tem uma primeira pergunta geral a fazer. Acho que nessa primeira pergunta já podem os dois se apresentar. E a proposta aqui, né, acho que a Sinara conversou com vocês, né, é uma conversa mesmo, é mais conversado nesse formato de redes sociais, que dá um pouco de liberdade na forma de se apresentar e conversar, né, e tentar apresentar esse conceito para um público diverso, que a gente acaba conseguindo atingir aqui pelos perfis, né, não só pessoas da área do direito, não só pessoas da área da arquitetura, mas que, no geral, são pessoas que têm interesse em entender como é que as cidades funcionam, como é que esses instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser aplicados no dia a dia da formação dos centros urbanos, né, e o tema de hoje eu imagino que seja bastante aguardado, bastante comentado também, porque ele desperta interesse, mas ainda é pouco conhecido na prática, né? Então, acho que vou até, já peço licença para a Vanesca, começo perguntando isso, né? O que é uma operação urbana, como é que a gente pode conceituar isso, e olhando para a cidade real, onde é que a gente vê isso? Annelise, se quiser começar. Então eu vou começar aqui agradecendo muito essa oportunidade, né? Fico muito feliz de encontrar com a Bruna, que é uma amiga assim, virtual minha, né? Queria poder encontrá-la uma hora dessa. Tem se mostrado uma jornalista muito combativa, muito interessada em entender o que acontece na cidade, acompanhando assim, todos os assuntos que a nossa promotoria, a Promotoria de Habitação e Urbanismo também acompanham. Tem participado de reuniões com o Ministério Público, e sempre interessada, né, nas questões urbanas, questões de resíduos sólidos também, que é um assunto que eu trabalho bastante. Queria saudar com muito carinho também a Vanesca Prestes, que é uma amiga muito querida de muito tempo. Tive a honra de ter a Vanesca na minha banca do doutorado, então tudo que eu falo diante da Vanesca sempre com aquele receio de estar falando alguma coisa estranha. E o Fábio, que é um outro amigo virtual que eu tenho há um ano, né? Muita saudade, vontade de conhecer o Fábio, de bater um papo, de tomar um café com ele.
nos conhecemos vai completar 1 ano já, e temos participado de vários grupos que têm essa sinergia, que tem interesse em compreender a dinâmica de crescimento da cidade. Bom, eu aqui vou me atrever a pensar num conceito de operação urbana um pouco fora do conceito do Estatuto da Cidade, porque a gente vai pensar na operação urbana do Estatuto, a gente tem ali um instrumento que é meio específico, né? Então, assim, eu penso na operação urbana de uma maneira um pouco mais ampla. Então, assim, pelo menos assim, a partir dos casos que vêm para a promotoria de justiça, a gente verifica assim, que a gente tem operações urbanas não só naquele contexto do Estatuto, a gente pode ter operações urbanas que têm uma incidência mais pontual no território. O que elas vão ter de diferenciado? Dentro da minha leitura do instrumento, né? Em primeiro lugar, a materialidade, porque elas vão reverberar na materialidade do território, produzindo uma transformação do território, vai produzir uma mudança, né? Então, se a gente tem uma área onde tem muitas casas, eventualmente se vai ter um adensamento maior, aquelas edificações vão ser substituídas por edificações diferenciadas, com outra temporalidade, outra altura, outra normatização para isso, né? Então, elas vão ter uma configuração espacial diferenciada, elas vão transformar o território urbano, consequentemente, são empreendimentos que têm um potencial de causar algum grau maior ou menor de impactos negativos, mas também impactos positivos, ou seja, toda a ordem de impactos, né? Então, a nossa promotoria, talvez pela nossa formação mesmo, na forma como a gente trabalha, a gente acaba olhando de um lado meio pessimista, tentando enxergar assim, o que pode dar errado, né? Então a gente fica olhando lá questões de reassentamento de famílias, questões relacionadas à supressão de vegetação, impactos de unidades de conservação, mas é importante que a gente possa esclarecer o público de que essas operações, muitas vezes, elas são também uma grande oportunidade de revitalização de tecidos urbanos obsoletos. Então, muitas vezes, existem áreas que não têm infraestrutura, ou têm uma infraestrutura insuficiente, obsoleta, que foi implantada lá décadas atrás, na época de um loteamento, né, na época, e aí é uma área que está sendo está degradada, está deteriorada, ela precisa de uma atenção, e muitas vezes o poder público não tem recursos para fazer ele próprio, para ele protagonizar essa transformação do território. Então, a primeira característica, esse potencial transformador do território. A segunda característica, essa articulação público-privada, porque a operação urbana ela é inserida no ambiente de mercado. Então, ela precisa ser lucrativa para o mercado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que se vai ter vantagens para a cidade, porque vai ter uma infraestrutura diferente, vai se ter melhores vias, melhores sistemas de tratamento de esgoto, passarelas, enfim, obras estruturais que talvez a prefeitura não fosse fazer naquele momento e talvez não fizesse ali naquele território. Mas como o mercado tem interesse naquele polígono, dentro de uma articulação público-privada, se pode, então, complementar essas obras. Agora, reparem que é uma operação que precisa ser lucrativa para o mercado, porque ninguém vai atuar assim pelo bem só, né? Ou seja, existe a necessidade de que produza, sim, uma valorização. O empreendedor deseja que isso aconteça, isso precisa acontecer, tá? Então, eu destacaria como segunda característica, dentro dessa minha interpretação, essa articulação público-privada que vai, por sua vez, e aí uma terceira característica, demandar um certo grau de flexibilidade, porque muitas vezes o plano diretor normativo, ele pensa o território de uma maneira mais generalizante. E esses empreendimentos, por terem uma inserção mais pontual, eles vão demandar uma legislação, uma normatização apropriada para o interesse do mercado imobiliário. Então, me parece, né, um projeto que vai demandar uma legislação sob encomenda. E isso não tem uma característica pejorativa. Tem a característica de se tentar encontrar uma correspondência entre a normatização e a demanda do mercado naquele momento, né? Então,
Então, muitas vezes ali é um local onde a cidade precisa crescer em altura, né? Enfim, então a demanda do mercado acaba sendo um aspecto muito significativo que quase que pauta a legislação que vai ser produzida quase como uma correspondência. Então, por hora, vou falar isso, assim, tem bastante assunto, mas para que a gente possa ir também dialogando. Claro. Fábio, fica à vontade. Boa tarde. Primeiro queria saudar a todas. Bruna, a Sinária não está aqui presente, mas também tem um papel importante nesse conjunto de lives sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade. Parabenizar muito o trabalho de vocês. A Vanesca, que está aqui conosco, também tem o mesmo fato que a Annelise, porque também foi da minha banca, né, de doutorado, então já conhece, de certa forma, o nosso pensamento, que é muito convergente, né, com o da Annelise, né, em relação às características que foram trazidas aqui. Eu acho que o ponto fundamental é justamente esse. Quando a gente fala de operações urbanas, grandes projetos urbanos, projetos de intervenção intermediária, enfim, qualquer outros nomes que a gente possa dar para esse conjunto de instrumentos jurídicos que se concatenam, né? A gente precisa entender que ele não se limita ao artigo 42 do Estatuto da Cidade. Então, ali eu também entendo que o Estatuto da Cidade escolheu um instrumento jurídico como um instrumento jurídico, escolheu um entre tantos, né? E isso, de fato, acaba acontecendo porque quando a gente começa a observar a realidade de cada município, a gente percebe que há vários tipos de operações urbanas acontecendo em diferentes municípios, né? A gente percebe que são nomes distintos, mas que todos fazem parte de uma mesma família de iniciativas que tem essas características que a Annelise bem trouxe aqui. Então, por exemplo, São Paulo trabalha operação urbana com operação urbana consorciada, com projeto de intervenção urbanística, com a concessão urbanística. Então, vejam, já são 3 instrumentos jurídicos com nomes distintos que se prestam a uma ideia de operação urbana consorciada. Quando a gente vai observar a realidade de Belo Horizonte também, a gente tem a operação urbana simplificada e também a operação urbana consorciada. Então, já são 2 modelos, né? Lá em Salvador também inovou através da transformação urbana localizada, né? E muitas vezes, quando a gente vai observar os planos diretores dos municípios, a gente percebe que quando o município positiva em âmbito local, ele não segue à risca aquilo que está no Estatuto das Cidades. E ele inova, né? E isso está dentro da competência do município, porque o próprio Estatuto da Cidade, ele prevê lá no artigo 4º que os instrumentos para a política urbana são aqueles elencados, entre outros, né? Então, o grande desafio é a gente justamente entender quais são os contornos jurídicos, né? Quais são os limites, quais são as possibilidades que as municipalidades têm para poder desenvolver essas iniciativas que elas são polêmicas, elas são controversas, né? Eu costumo dizer que uma operação urbana, seja qual nome a gente for utilizar, assim, mas essa família de iniciativas, essas iniciativas, elas trabalham com muita inovação, né? Existe uma inovação de planejamento urbano, porque não está se planejando como no plano diretor, que se planeja a cidade inteira, e nem em um lote específico, como se faz em um loteamento. É um planejamento urbano em escala intermediária, diferente, que ninguém está acostumado, que não há tantos exemplos para serem tomados como base na tomada de decisão, o que cria uma certa dúvida, uma certa preocupação com essas iniciativas. Há uma inovação jurídica também, porque normalmente as operações elas vão concatenar uma série de instrumentos. Entra a transferência de direito de construir, outorga o negócio de direito de construir, muitas vezes compensação, mitigação, uma série de elementos do direito ambiental, do direito urbanístico que vão ser colocados, compensações,
né? Uma série de situações, envolve muitas vezes proteção arquitetônica, histórico-cultural, envolve proteção ambiental, tudo numa mesma operação. Então, há uma inovação jurídica porque há uma concatenação de instrumentos e de conceitos jurídicos sempre que há a sua iniciativa. E também uma inovação econômica. Por que se faz toda essa arquitetura jurídica, né? Para para se aproximar de um autofinanciamento, conseguir levar a infraestrutura urbana sem ter que tirar dinheiro, dividir dinheiro com saúde, educação e entre outras questões da tributação tradicional. Então, por todos esses elementos, se torna algo polêmico, algo complexo e algo que a pessoa sempre vai ver com uma certa restrição, em especial os órgãos de controle, como é o Ministério Público, como é o Tribunal de Contas, como é o controle interno dos municípios, né, e entre outras possibilidades. Então, é bom que se trate do tema, eu acho que é um campo em bastante expansão, né? Eu entendo que deve ser visto, sim, como oportunidades. Os municípios cada vez mais têm dificuldade de arcar com o custo de infraestrutura urbana e pensar operações urbanas inteligentes, digamos assim, eficientes, pode ser uma forma de ajudar a contribuir nessa missão dos municípios, que é implementar a política urbana, né? E não só ficar no cenário de formulação. Muito bom ouvir vocês, né? Como eu já os li, né? Já li os dois. E para nós aqui, esse esforço do pensar a cidade do PGM ambiental tem exatamente essa finalidade de fazer com que a gente popularize esses conceitos, que a gente discuta, que a gente abra esse campo, esse aspecto fechado, né, do direito para as demais áreas. Porque toda essa construção da cidade, ela é uma construção que ela é comum, né? Sobretudo numa sociedade democrática, né, onde a gente tem... Por que dá todas essas polêmicas que vocês colocaram? Porque hoje a gente tem esses espaços de discussão, né? E vocês dois, nos trabalhos que fizeram, demonstraram, estudaram outros sistemas. Para nós é novidade, né? Mas para outros sistemas jurídicos, isso já vem desde o início do século passado até antes, né? Então, a operação, ela supera aquele comando-controle, né? Aquela visão de planejamento, modernista, né? Uma das formas. Agora, eu queria ouvir de vocês como é que a gente faz a articulação da operação urbana com o plano diretor, né? Como é que é a visão de vocês, a articulação da operação urbana, porque ela não é solta, os dois já disseram isso, né? Ela tem pressupostos. Então, como ela se articula com os planos diretores e qual é o papel do gestor na operação urbana, né? Como ele trabalha os aspectos de cautela, porque cada um tem o seu papel. É um grande espaço de concertação, que possibilita aos cidadãos, que possibilita ao mercado a participação. Agora, cada um tem a sua função nisso, né? Qual é a função do gestor e como ele protege aqueles hipossuficientes que integram essa operação urbana e os elementos que devem ser protegidos numa operação urbana a partir daquele núcleo duro, né, que a nossa Constituição estabelece. Bem, eu estudei um pouquinho isso na minha pesquisa e reparei assim, que no Brasil, realmente, essa articulação ela não é muito bem pensada, a ponto de que, muitas vezes, esse é o elemento que desencadeia muito da judicialização a respeito desse assunto. Porque o que a gente tem observado, assim, na minha pesquisa comparada que eu procurei fazer lá, comparando, por exemplo, com o sistema espanhol, se faz o plano de ordenamento do território, ele vai demarcar as áreas que serão desenvolvidas através de planos parciais. Então, assim, existe uma escala de planejamento assim, que promove essa articulação, porque eu vou ter a escala mais ampla do ordenamento do território e tenho ali mesmo estabelecido quais são as áreas que vão ser desenvolvidas através desses planos intermediários. Então, as diretrizes já estão todas no plano de ordenamento do território. Sendo que, dentro da perspectiva ambiental, que é a perspectiva que eu mais me preocupo sempre, pela minha promotoria, né,
lá se faz, inclusive, uma avaliação ambiental estratégica do plano diretor. Então, não só na Espanha, mas também em Portugal, se tem, então, essa análise ambiental do território, se faz uma análise considerando a existência de infraestruturas, as áreas mais ou menos infraestruturadas. Então, se faz, por exemplo, um plano de urbanização para ampliação de perímetro, identificando o que isso vai realmente impactar nos ambientes naturais, porque as cidades lá têm sido pensadas, ao menos, né, dentro de uma abordagem de que o solo é um recurso muito escasso. É um recurso natural não renovável, a vegetação vai ser convertida. Então, tem até o Pacto Verde, aquele Green Deal, né, ou seja, que inclusive valorizando as áreas rurais, as áreas de fisionomia urbana, se preocupando com a agricultura, se preocupando com as práticas econômicas que vão acontecer nessa área externa, se preocupando com as mudanças climáticas, muito essa clareza de que quanto mais espraiada uma cidade, mais impacto climático se tem. Então, a lógica de pensar o desenvolvimento urbano, ela é bem diferente, porque o que ela vai identificar nesses países que são muito diferentes da nossa realidade, porque aqui a gente não tem tecidos históricos tão degradados que precisam de uma revitalização, talvez como lá, né? Nossas cidades não são assim tão antigas, mas lá se tem um tecido industrial degradado, como o famoso plano @22, que é citado quase que por todo mundo, né? É uma área que já tinha uma estrutura muito desenvolvida, infraestruturada a área, embora ela tivesse uma fisionomia industrial. Mas então ela foi demarcada no plano de ordenamento do território para que ela fosse desenvolvida através de um plano parcial, e esse plano parcial ele não é muito engessado, ou seja, os parâmetros não são muito engessados, justamente para que se possa dar liberdade para o mercado apresentar eventuais sugestões, né? Então, na época, esse caso específico me chamou muito a atenção pelo fato de que ele não é um plano isolado. O plano @22, ele não é um plano assim descontextualizado, porque ele se comunicou desde o início pelo fato de se ter a escala da cidade agarrada nele, pensando a infraestrutura, né? E mais, alguns países têm inclusive a escala metropolitana, como é o caso da Espanha, tem a agência metropolitana, que inclusive tem uma função quase que de aprovação dos planos diretores. Enfim, a governança é muito diferente da nossa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado com essas importações, elas nos ensinam alguns aspectos, como, por exemplo, essa relevância de se ter uma integração escalar. Ou seja, o que me preocupa um pouco quando eu vejo as operações brasileiras é que não se tem essa condução dirigente do município. Muitas vezes a condução ela parte do mercado, é o mercado que quer desenvolver uma gleba no extremo sul de uma cidade qualquer. E aí essa gleba, que até então era uma área rural, completamente dissociada da infraestrutura, não tem escola, não tem creche, não tem rodovia, não tem nada, ou seja, é totalmente envolta por propriedades agrícolas, ela vai acabar se transformando numa área de intenção de urbanização. Então assim, nesse aspecto, assim, eu acho que o próprio plano diretor deveria se preocupar com essas escalas intermediárias, tentar identificar as áreas de interesse de urbanização, de interesse de revitalização, por exemplo, que estão estagnadas ou que estão sobrecarregadas em termos de infraestrutura. E, nesse sentido, o exemplo do Pio de São Paulo é um exemplo muito bom, porque é um polígono enorme, é um polígono bem amplo. E dentro desse mesmo polígono podem, muitas vezes, ser indicadas operações urbanas consorciadas. Mas ele tem essa virtude de pensar a cidade numa escala que faça a mediação entre a escala macro do plano diretor e a escala do projeto. Porque em algumas cidades assim, brasileiras, eu vejo que essa é uma dificuldade. Qualquer vazio urbano pode se transformar numa operação urbana a depender do interesse do mercado, desde que o empreendedor compre vários terrenos e dali a pouco faz uma proposta de fazer ali um grande empreendimento. Só que pode ser que a infraestrutura ali esteja completamente inviabilizada. E é claro que ele não vai conseguir pagar por déficits infraestruturais
que demandariam medidas de grande potência, né? Não vai fazer um viaduto, ele vai conseguir fazer conexões, alguns reforços. Então, eu penso que nesse aspecto, respondendo agora objetivamente a Vanessa, o plano diretor ele tem que antever as áreas de interesse para que haja uma operação urbana, que são viáveis, identificando, inclusive, aspectos atinentes à valorização imobiliária que a operação vai gerar, porque esse é um elemento super significativo. Tem vários trabalhos que procuram também diferenciar o que é a valorização proporcionada por essa flexibilização normativa, das medidas de mitigação, de compensação, de infraestruturas necessárias para compatibilizar o empreendimento com o território, porque no limite a gente sempre vai ter uma complexidade, uma dificuldade, que é quem é que vai pagar a conta dessas externalidades que podem estar relacionadas ao projeto urbano. Entende? Essa é uma pergunta que me acompanhou ao longo da minha pesquisa, né? E a ideia é que não haja uma conta ruim para o município. Então, o poder público, nessa perspectiva, ele precisa ter uma liderança na condução que precisa se revelar lá na fase de planejamento. Aí alguns vão dizer, mas isso é muito difícil, porque o plano diretor é pensado em 10 anos, o mercado é muito dinâmico. Mas vejam como isso é importante ao mesmo tempo. Talvez não deva demorar tanto para ser revisado o plano, ou pelo menos todo o plano, talvez ele devesse ser mais ágil. Mas o fato é que essa decisão de onde transformar, como transformar, me parece deva ser uma posição do município. Ainda que vá haver uma articulação com o mercado, não dá para deixar a rédea tão solta, porque no limite a externalidade acaba caindo nos cofres públicos. Eu tenho a percepção muito semelhante na maioria dos aspectos. Vou tentar fazer algumas inclusões aqui na fala da Annelise, porque o pensamento ele é muito alinhado, né? Então, entendo também que o plano diretor é ponto fundamental, né? Então, a decisão de um dia fazer uma operação urbana consorciada, uma operação urbana qualquer, por parte da municipalidade, tem que estar expresso no plano diretor, né? Não pode, porque qual que é o grande problema destas iniciativas, que a gente aqui está chamando de operações urbanas? O grande problema é o casuísmo, né? É ela ser utilizada de uma maneira pontual, contrariando totalmente um planejamento urbano, um plano de cidade, né? Então, esse é o grande problema. Então, isso é o que precisa ser evitado, né? Então, o que tem que equilibrar? Equilibrar a possibilidade de aproveitar uma das oportunidades com o planejamento urbano geral. Então, eu entendo que o plano diretor é o espaço. Como no plano diretor? Primeiro aspecto, criando procedimentos, né? Então, o plano diretor ele tem que prever que tipo de operação ele quer. O que é uma operação urbana para aquele município? É aquela do Estatuto da Cidade, é outra. Esses instrumentos eles têm que estar definidos no plano diretor. Eles não podem surgir do nada de uma lei, chega uma consultoria externa, bate na porta do município e sugere. Não é assim que funciona. Eu acho que essas possibilidades de operações urbanas, elas têm que estar previstas no debate do planejamento urbano da cidade, né? Que é o plano diretor. Então, o plano diretor, primeiro, ele tem que dizer quais são os instrumentos jurídicos para fazer operações urbanas naquele município. Essa é uma forma. E quais os procedimentos, né? Quais as etapas? Precisa audiência pública? Precisa que tipo de elementos consultivos? Que tipo de elementos técnicos? E tudo mais. Usualmente, o que acontece quando os planos diretores prevêem operações urbanas no seu texto? Eles replicam o que está no Estatuto da Cidade e indicam em qual zoneamento aquela operação urbana poderia acontecer naquele dado município, e creio eu, sem pensar muito nisso, né? Simplesmente para cumprir o requisito de conteúdo mínimo do plano diretor. Pode em zona residencial 1, em zona residencial 2, zona industrial, mas nem pensa muito bem nesse sentido, né? Essa é a minha percepção geral, né? Então, o que precisa? Precisa haver um avanço na qualidade dos textos,
sobre operação urbana quando da revisão dos planos diretores. Isso é fundamental, criando procedimentos, criando critérios técnicos, criando uma série de questões. Outra questão que eu acho fundamental. Operação urbana, ela é jurídica urbanística. Jurídica, ela tem que envolver a questão técnica de arquitetura e urbanismo. Operação urbana, obrigatoriamente, tem que ter um plano urbanístico como base. É um mini plano, assim como tem o plano diretor que acompanha toda a cidade, que é uma peça técnica de arquitetura, além da lei, né? Mas sempre vai ter os mapas, desenhados zoneamentos, desenhada as possibilidades de construção. Isso também acontece. Uma ideia de operação urbana que não venha com um plano urbanístico em anexo me chama a atenção, me preocupa. Eu acho que é uma forma de vincular a jurídica tecnicamente, porque fica muito mais fácil de mudar, desviar uma rua, aumentar a altura de um prédio. Então, eu acho que esse plano urbanístico técnico, ele precisa também estar presente. A grande questão é que a gente ainda discute quais são os critérios técnicos para um plano diretor, né? Imagina para uma operação urbana. Tem toda essa questão. A gente sabe que tem todo um debate na BNT, até que o professor Vitor Carvalho vem conduzindo aí, sobre para poder ter isso mais tipificado tecnicamente. Então, eu acho que esse plano urbanístico também ele é muito importante. Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que o plano diretor tem que prever procedimentos e, do ponto de vista técnico, tem que ter uma precisão maior do que é um plano urbanístico de uma operação urbana, que elementos ele tem que conter, né? Que isso é a arquitetura e a engenharia que vai nos dar essas respostas. Eu acho que assim bloqueia e derruba o causuísmo. Eu tenho só uma observação para passar uma referência bibliográfica de uma autora que eu estudei, que eu gostei muito, que é a Lívia Monteiro. Ela é uma arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte, foi o doutorado dela. Ela fala desses procedimentos, ela fala do polígono da operação urbana, ela fala da necessidade dos estudos econômico-financeiros, ela traz quase uma cartilha, assim. Me ajudou muito quando eu estava estudando esse assunto, assim, embora o foco dela fosse a operação urbana consorciada, ela traz bem dentro dessa linha que o Fábio está relatando, assim, a ideia do procedimento importantíssimo de ser trabalhado, a questão de uma participação social precoce. Então, uma referência que eu recomendo muito, né? Lívia Monteiro, sobre operações urbanas consorciadas, é uma tese da Universidade Federal de Minas Gerais. Anotado. Acho que é super interessante. Só comentar que passou metade já da nossa live, porque o assunto rende. Vai lá, Vanessa. Nossa. É super interessante essa abordagem que vocês estão fazendo de uma forma bem clara, porque dá conta de quais são as preocupações jurídicas, né? Quando o Fábio fala em ser casuístico, é princípio da impessoalidade. Daqui a pouco tu pode ter a judicialização, porque feriu o princípio da impessoalidade. Quando a Annelise coloca esses elementos técnicos, agrega essas questões, hoje a iniciativa das próprias alterações precisam agregar esses elementos técnicos, porque aquele fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei, que está lá no artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º, vai ter efeito na mudança dos usos, né? Então, a gente pode ter excesso de poder regulamentar, que é um problema jurídico, se ficar tudo para o executivo afastar. Então, esses elementos, eles aproximam e traduzem, né, essa necessidade de articulação entre o técnico e o jurídico, né? Por que a gente traz isso? E nessa linha, eu queria ouvir, a Annelise falou antes um pouco de excesso de judicialização, de judicialização. A gente ouve nos fóruns que a gente participa muito do excesso de judicialização. A que vocês acham que isso se deve? Será que é a ausência desse ordenamento urbanístico? É a falta de compreensão dessa necessária aproximação? É um voluntarismo? A que vocês reputam? E colada já nessa pergunta, na experiência de vida, vocês enxergam a Annelise na promotoria, o Fábio como secretário e como advogado, que participa ativamente, né? Inclusive pode nos contar depois, Fábio, a operação que vocês estão fazendo de São Pelegrino, né? Eu tenho super curiosidade de saber. Como é que é o monitoramento disso, que é um dos elementos fundamentais que estão ali no Estatuto da Cidade e que ainda
ainda está claro que é um dos núcleos duros que a gente precisa proteger. Monitoramento dessas iniciativas nos reflexos todos aí dados. Não sei se o Fábio quer falar primeiro, agora. Pode ser. Eu queria começar dizendo que é um tema difícil de resolver entre poder legislativo e poder executivo, né? Visto que está acontecendo com os PIOs em São Paulo, que estão todos parados na Câmara de Vereadores, não sei se mudou, mas a última informação que eu tinha é essa. Imagina discutir operação urbana no judiciário, né? É um processo para longo prazo, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande. Eu não fiz pesquisa muito sobre a judicialização das operações urbanas, e entendo que na abordagem do judiciário, que é uma abordagem do direito mais fechada, assim, digamos, a gente vai cair para os princípios do direito administrativo e alguma coisa do direito ambiental aí, para tentar buscar alguma questão de julgamento, né? Que eu acho que é muito como vai se dar o passo a passo, né? De conseguir realizar aquela atividade, né? E para poder isso acontecer. Eu tenho exemplos de municípios pequenos que estão desenvolvendo operações urbanas. Aqui perto, inclusive Gramado, está desenvolvendo uma operação urbana, bem sui generis, ali, Vila Suíça. Não é do Estatuto da Cidade, eles utilizaram esse nome, até a origem dela é um TAC que passou pelo Ministério Público lá de Gramado, e a ideia é construir um parque e, ao mesmo tempo, levar saneamento para uma localidade que não tem, e a comunidade dá uma parte da área para o poder público fazer o parque. Então, E eu estou dando esse exemplo, foi algo que deixou de ir para o judiciário, ou foi retirado do judiciário, não tenho certeza, e a operação urbana foi uma solução, né? Eu entendo que a judicialização da operação urbana, ela praticamente inviabiliza ela, porque ela já é um procedimento muito demorado, né? As primeiras de São Paulo já tem dezenas de anos, então eu vejo desta forma, assim, eu entendo que tem que ter uma preocupação muito grande, previamente, evitando que isso aconteça, porque eu acho que pode ser um fracasso, justamente porque envolve uma questão econômica e tudo mais, então eu vejo isso, eu acho que o ida ao judiciário é meio que o instrumento não funcionou, vão ter que buscar uma outra forma de levar aquilo adiante. Falar rapidamente sobre a Iniciativa de São Pelegrino. A Iniciativa de São Pelegrino, ela se deu por dois movimentos sociais aqui da cidade. Um é o IDEMER, que é uma OCIP, né, OCIP da lei da OCIP, lá que existe Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional. E o Viva Cidade, que hoje o Viva Cidade também está institucionalizado, mas era um movimento mais... não tinha CNPJ, enfim, mais autônomo, assim, mais da sociedade, que se uniu para começar a debater um tema que a cidade levantou, que foi centralidades. Foram levantadas uma série de centralidades em Caxias do Sul, e alguns debates do MOB, que é um outro movimento mais ligado ao empresariado, e se entendeu que começaria a se discutir essa ideia de centralidade de São Pelegrino. Né? Daí, São Pelegrino é um bairro central da cidade, que tem uma igreja que é um dos principais pontos turísticos, e começou daí uma série de atividades para levar essa ideia para a população. Né? O que estava por trás disso era que se aquele local comportaria uma modalidade de operação urbana. Daí o primeiro ano foi muito de ativação social, foi 2019, né? Foi um ano de muita movimentação, inclusive teve uma etapa do circuito urbano acontecendo lá, né? Aquele evento da ONU que acontece, que foi uma caminhada naquele bairro, identificando os prédios históricos culturais e tudo mais, então uma série de atividades, fechou com uma palestra técnica, e isso envolveu a comunidade e colocou o assunto em pauta. Né? Em 2020 nós tivemos toda a questão da pandemia, daí se resumiu montamos grupos técnicos de diferentes profissões, jurídico, arquitetura, engenharia, economia, história, para debater São Pelegrino, né? E propor medidas para aquela centralidade. Né? Daí na jurídica, obviamente, a gente levantou todos esses instrumentos jurídicos. E isso foi entregue à prefeitura, né, através de um termo de cooperação, e agora a prefeitura está analisando se leva adiante essa ideia que surgiu da comunidade, né, e propõe um plano para a região, e, entre outras questões. Né. Há uma dúvida se é uma região indicada para isso, tem uma parte subutilizada, que era da estação do antigo trem, mas foi um debate legal, a gente conseguiu debater operações urbanas na sociedade aqui em Caxias do Sul, através de várias entidades, aí foi uma iniciativa muito positiva.
E Caxias do Sul é uma cidade que já tem uma estrutura muito bacana, assim, em termos de universidade também, de entidades de classe. Eu trabalhei em Caxias do Sul por 3 anos, mas faz muito tempo, né? Então, mas é uma sociedade assim, muito bem equipada em termos de estruturas, de representativas, e eu acho que isso deve ter ajudado bastante também nesse engajamento todo. Também fiquei curiosa para conhecer. Pois é, esse tema da judicialização, ele acaba sendo o nosso dia a dia aqui pela Promotoria do Meio Ambiente, muito embora se tente assim, esgotar diálogos e conversas, né, antes de qualquer providência. Recentemente, a Promotoria do Meio Ambiente, junto com a Promotoria de Habitação e Urbanismo, inclusive entrou com uma ação civil pública para inibir o empreendimento Ponta do Arado, né? Então, justamente dentro desse sintoma assim, de falta de entendimento, né? São diferentes compreensões, e eu acho que são diferentes compreensões também do tempo das coisas, porque assim, me parece que muitas vezes o município, naquele momento histórico, ele também quer aproveitar uma oportunidade que ele está vislumbrando para uma determinada área, ou porque ele deseja um determinado investimento, e a gente do MP, não é porque a gente queira, mas a gente acaba sendo muito provocado também pela sociedade, por ONGs, por entidades das mais variadas origens, que nos cobram muito assim, um posicionamento diante do que prevê a legislação. Então a gente fica sempre nessa dualidade, né? A legislação ela vai por um caminho, assim, exigindo determinados requisitos, exigindo determinados tempos de acontecimento das coisas, e, por outro lado, aquele empreendimento que tem o seu próprio tempo, tem a sua própria demanda, tem uma certa urgência. Então, a gente acaba, muitas vezes, apontando nos processos judiciais a falta de participação social adequada, porque a população acaba sendo surpreendida pelo empreendimento quando ele já está definido. Ou seja, já houve essa articulação entre o público e o privado, a decisão política de apoiar o empreendimento já foi adotada, e aí a comunidade se sente, entre aspas, traída, né? Isso é uma coisa que chega muito para a gente. As pessoas, elas chegam magoadas, elas chegam traídas, elas gostariam de ter tido um espaço mais significativo de influenciação naquele projeto. Não só participarem, saberem o que está acontecendo, mas poderem ter assim, algum ambiente de participação concreta. Então é muito comum, às vezes, a judicialização se dá pela falta de participação. Isso é uma das questões mais comuns, até porque é uma questão procedimental, e aí tem toda uma discussão jurídica sobre a necessidade dessas leis pontuais que mudam o plano diretor também serem objeto de participação tal qual fosse o plano diretor. Então, a gente tem muitas ações que caminham por essa linha aí, né? Mas a gente também tem ações que discutem a própria relação do empreendimento com a cidade. E o caso do Arado é um caso bem emblemático. Como é um assunto público, enfim, está judicializado, eu, sem fazer nenhum juízo de valor a respeito da ação, é importante que as pessoas compreendam assim, um pouco da discussão que está na base disso tudo, que é o fato do empreendimento pontual num terreno de 500 metros quadrados quase, ou seja, é uma área muito grande, distante. Então a gente tem uma cidade consolidada no plano diretor e aquele empreendimento distante, sem conexão com o tecido urbano. Então é nesse contexto, então não é só procedimental, é uma questão material mesmo, porque acaba envolvendo um impacto num ideário de urbanização, quando o próprio Estatuto da Cidade fala em plano de urbanização, onde a cidade teria que ser pensada a partir de uma perspectiva pública, né, do interesse público. E nesse caso também, outro assunto que foi tocado foi o momento, ou seja, nós estamos revisando o plano diretor. Então é conveniente que nesse momento histórico em que existe uma discussão global da cidade, ou deveria existir no âmbito do plano diretor, é conveniente que se acelerem determinados projetos para determinadas partes da cidade? Essa é uma outra pergunta. E eu confesso para vocês que eu não tenho uma resposta para isso, porque é aquela questão de timing, né? Porque muitas vezes a gente tem um processo de revisão, ainda mais prejudicado pela pandemia, onde não se consegue fazer todo o procedimento participativo como deveria ser.
E nesse meio tempo, a cidade ela é muito dinâmica, ela vai demandando intervenções, vão surgindo oportunidades. Então, penso que nos falta assim, algum instrumento jurídico que possa proporcionar essa mediação entre a escala macro da cidade e a escala mais pontual. Inclusive nessas temáticas atinentes à participação, atinentes a conteúdo mesmo, porque a própria participação ela é um ponto assim, um tanto quanto pouco definido. Se a gente for pensar, está na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que tem a participação, mas o que ela vai gerar em termos de consequências? O que isso vai significar em termos de resultado concreto? Basta fazer uma audiência pública no âmbito do município e depois uma outra na Câmara de Vereadores? Isso é suficiente para a gente dizer que houve participação? Eu tenderia a dizer que não, porque as pessoas não vão se sentir contempladas e elas vão continuar encontrando algum motivo para atuar em termos de alguma crítica, de alguma... Então, assim, me parece que essa articulação mais precoce com a comunidade para entender que demandas são inegociáveis, são relevantes, o que essa população precisa ser contemplada, saber como que esse monitoramento vai ser implementado, que é um assunto que a Vanessa colocou, que eu acho super grave, porque ele passa batido, ninguém monitora nada no Brasil. Então eu vejo assim, com uma certa preocupação, né? E outro aspecto que eu acho muito preocupante, que o Fábio comentou, é essa articulação política mesmo, porque às vezes se faz um projeto super bem concebido na esfera do Poder Executivo e depois ele fica parado lá no Legislativo. Essa é a realidade das operações simplificadas de Belo Horizonte também. Ela é um instrumento que praticamente está morrendo, assim, ele não está conseguindo ter o fluxo, né? E no caso do PIO, a mesma coisa, ou seja, onde houve necessidade de mudança de parâmetros que dependessem de lei, também estão parados. Então, a gente ainda não tem uma solução, e aí seria um problema constitucional, né, que pudesse enfrentar essas perplexidades. Mas que não deixa de ser muito, também, a gente enfrenta isso quando revisa um plano diretor, se pensa o que se quiser e depois a Câmara pode recortar, né? Então, isso também é muito difícil. Sim. Mas eu queria ouvir a Vanessa, porque a Vanessa deve ter resposta para tudo isso que ela está nos perguntando. É contigo. Queremos aprender com a Vanessa. Agora eu até vou introduzir um tema, então. Pode falar, Vanessa, que poderia ser até para te responder, né? Eu acho que eles, os dois trouxeram, né? O Fábio falou sobre... Eu comungo muito dessas... Oi, eu não sei, deu um corte aqui para mim, não sei se deu para vocês também. Sim. Tudo certo aqui. Tudo certo, tá? Porque a gente já teve uma live que caiu por problema de sinal, eu fico assustada até. E aí eu vi que até eu falei um pouco por cima da Vanessa, eu vou te deixar falar, Vanessa, vai lá. Não, eu comungo bastante dessas preocupações e eu, claro, estudo esses temas há muitos anos. Eu lembro que uma das primeiras discussões jurídicas que eu acompanhei no Tribunal de São Paulo era o excesso de poder regulamentar numa operação urbana da gestão da Erundina como prefeita. Olha quanto tempo faz isso. Deve ter sido 2006, né? E simplesmente a operação urbana foi fulminada porque os padrões de construção seriam, e da troca, era a troca daquela área das áreas por casas populares na época, ficaram no âmbito para o Poder Executivo, né? E eu fico me perguntando bastante sobre isso, é uma das questões que eu quero aprofundar, porque eu consigo enxergar o âmbito regulamentar, e o âmbito regulamentar naquele sentido qualificador do macro, né? O nosso velho exemplo do imposto de renda, né? A regra está estabelecida, o procedimento a cada ano vai estar dado, né? E eu acho que no urbano e também no ambiental, mas mais no direito urbanístico, a gente não explora esse âmbito regulamentar, porque a gente não tem claros parâmetros legais. Quer dizer, nesse exemplo que a Annelise traz,
Eu estou aqui, poderia ser em qualquer cidade. Em Porto Alegre isso está muito forte, mas poderia ser em qualquer cidade. Será que não tem áreas que são aquelas áreas que são, entre aspas, imexíveis até estudos fortes, calcados? Isso está na área rural, 500 hectares numa área sensível, quer dizer, tem outras características. É diferente de eu estar discutindo o centro da cidade, que eu já tenho os parâmetros estabelecidos, a densidade para não ter que ir para os arrabaldes da cidade. Será que não é diferente? E às vezes nós do direito acabamos tratando do mesmo modo. Então eu acho que um caminho muito forte que a gente precisa trabalhar é esse âmbito regulamentar. Né? É a partir do âmbito regulamentar que eu vou dizer como se protege a paisagem que já é protegida. É a partir do âmbito regulamentar que eu vou dizer como é que eu trato a área rural que já está definida. Né? É a partir do âmbito regulamentar que eu vou poder incidir dentro de uma área já densificada e reconhecida na cidade. Né? Mas eu não sei, eu acho que falta bastante, e aí sim, discussão técnico-jurídica para nós. Porque por que eu vejo, eu comungo desse entendimento da grande judicialização como um problema, mas eu vejo que faz muita falta a base de ter fortemente uma gestão que compreenda o seu papel. Porque tu tem que ter esses elementos. Como é que tu vai sair por uma operação urbana sem ter dados técnicos? Fragiliza. Quer dizer, quanto que tu quer aumentar, o que tu quer dinamizar. Não é só uma sensibilidade do mercado. Tem que ter os estudos técnicos que vão dar suporte para isso. Né? E aí eu concordo com a Nelise também. A gente tem a ideia do monitoramento no Brasil fragilíssimo. Se a gente tivesse esses dados mais qualificados, mais dados, o debate é outro, o debate jurídico é outro, porque fugiria da impessoalidade, fugiria desses outros aspectos que acabam sendo os propulsores das medidas tomadas, me parece. Né? Não sei. Deixa eu levantar uma outra bola. Vocês acham que a operação urbana tem uma correlação, poderia ter com os planos de pormenores, que os dois estudaram, que é os planos, e podem já explicar um pouquinho o que é os planos de... Não estou ouvindo. Começar, Fábio? Pode começar. Eu só então, dizer para explicar e talvez encaminhar, porque a gente está próximo do prazo aqui do fim da nossa live. Tá bem. É uma hora? É uma hora? Então tá acabando. Uma hora que a gente pediu para vocês, né? Que a gente pediu de disponibilidade. O plano de pormenor é um instrumento presente na legislação portuguesa. Então, mas ele tem uma escala de quadra, assim, mas não chega a ser uma escala tão grande também. Isso foi uma surpresa para mim quando eu fiz a minha pesquisa. Ele não chega a ter uma escala de bairro. Muitas vezes ele incide sobre 2 ou 3 terrenos, quarteirões. Eu acho que o TUL de Salvador, ele se inspira um pouco, porque a transformação urbanística localizada, ela tem medidas máximas. Até na transformação urbanística localizada que eles fizeram lá, eles tiveram que fazer mais de uma transformação urbanística localizada, porque justamente a operação como um todo envolvia mais do que o tamanho limitado pela legislação. Acho que daí sim é bem inspirado no modelo português. Eu até vou, se eu puder, introduzir aqui uma pergunta, ouvindo vocês, e como leiga, né, não sou do direito, não sou da arquitetura, né, meu interesse é entender e poder passar essa informação, né. Vocês trouxeram em alguns momentos essa preocupação, imagino, né, de como esse instrumento, talvez na moda, possa ser utilizado agora como, então a gente quer, o mercado está interessado nessa área, a gente precisa... permitir uma regulação urbanística à parte do plano diretor, vou fazer o quê? Uma operação urbana. Né? Ele não pode, talvez, estar sendo utilizado dessa maneira de entrega de uma região não prevista no plano diretor, e vejo isso acontecendo aqui em Porto Alegre, porque aí o prefeito ele se inspirou nesse tema e agora ele disse que quer fazer várias operações urbanas ao mesmo tempo.
né, em vários lugares diferentes da cidade, enquanto a revisão está acontecendo, né. Não sei se dialoga ou não, se destoa dessa pergunta da Vanessa, né, mas se é talvez um olhar do poder público de, vamos fazer essa revisão aqui, a parte numa área mais localizada, a parte do plano diretor, mas simplesmente está entregando um nome sem a proposta que deveria estar acompanhando. Esse é o assunto mais sensível em Porto Alegre hoje, assim, sem dúvida nenhuma, assim, é o assunto assim, mais pesado, né? Tá com a Promotoria de Habitação e Urbanismo, todos os projetos estão vindo para essa promotoria, tem um inquérito civil para cada um desses empreendimentos, e me parece que a promotoria ela tem tentado encontrar essas conexões com o plano diretor, porque a preocupação tem sido muito isso, assim, ou seja, a gente tem um plano diretor vigente que está sendo revisado, e está sendo revisado agora, ou seja, com contrato assinado, assessoramento do PNUD, ou seja, não é pouca coisa, né? E aí, dali a pouco, se fazem alguns projetos não antecipando determinadas ideias que talvez pudessem ser outras nesse pensamento mais amplo, com essa assessoria super qualificada que se imagina ter, né? Então, esse timing aí, ele está sendo hoje o assunto mais sensível para Porto Alegre. Mas me parece assim, que, como disse a Vanessa, assim, a gente deveria ter isso normatizado de uma maneira mais clara, porque eu vejo a opinião da Annelise, tá? Não a Annelise, talvez promotora, mas a Annelise e eu mesma. Eu vejo assim, o plano do centro não pode ser comparado com o plano da Ponta do Arado, sabe? Ou com o do 4º distrito, porque são áreas super impactadas, áreas já tão infraestruturadas, elas são áreas totalmente transformadas do ponto de vista da natureza, vamos pensar assim. Mas elas são super interesse do mercado imobiliário. Mas não vai ter mágica, a gente não vai ter uma transformação para lado nenhum se não for pela mão do mercado imobiliário, sabe? Isso pode parecer um pouco esquisito de dizer assim publicamente, mas a prefeitura realmente não tem uma capacidade de investimento atualmente. Assim, investimentos demandaria financiamento externo. Então, hoje, essas articulações público-privadas para infraestruturação, elas são uma realidade com a qual a gente não tem como fazer de conta que não existe. Agora, falta a liderança do poder público, ou seja, de que forma vai ser articulado, como que a mais-valia vai ser capturada, porque isso vai gerar uma lucratividade, isso tem que voltar para a prefeitura. E, ao mesmo tempo, as mitigações, compensações, não só ambientais e urbanísticas, mas também sociais, que é um assunto que sumiu da pauta. Ou seja, a questão das pessoas que vão ser impactadas na sua vida, a gentrificação, os assentamentos, isso desapareceu. A gente não encontra na legislação de Porto Alegre, por exemplo, sumiu. Não existe mais a palavra social ali, no âmbito das compensações. Então, eu penso, como disse a Vanessa, assim, esse regramento ele precisaria vir. Enquanto ele não vem, acaba dando margem para essas discussões, porque, na verdade, do ponto de vista procedimental, né, a gente tem uma regra do jogo, que é plano diretor. O plano diretor está sendo feito com uma assessoria que custou caro para a cidade. Seria o lugar ideal para a discussão da cidade como um todo. Só que as oportunidades também estão batendo na porta da cidade, né? Então, é difícil, é uma situação bem sensível, mas eu tenderia a produzir uma diferenciação, porque claro que áreas intocadas, onde eu vou ter um impacto climático, um impacto muito grande, inclusive no longo prazo, né? Quem é que vai custear o transporte, as escolas, a água, o esgoto, né? E, então, assim, me parece que seria muito relevante a gente conseguir ter uma diferenciação dos fenômenos que precisam ser regulados. Acho que esse é o grande desafio para o direito. A gente tende a pensar muito na nuvem, um ambiente normativo abstrato, mas, na verdade, a gente tem situações concretas que são diferentes, que têm demandas e desafios diferentes, e me parece deveriam ser pensados também com algum grau de diferenciação, sem se cair no personalismo, que é justamente o grande desafio quando a gente fala na articulação público-privada, ou seja, em tese, ela teria que ser generalizável para casos semelhantes. Eu não posso fazer uma coisa que tem um CNPJ lá, né? Então, o assunto é polêmico.
E outra questão que é importante, operações urbanas, elas não necessariamente dão certo, né? Então, isso tá casos que há um retorno fantástico para o poder público e há casos que não há retorno nenhum quando não sequer há interesse, né, em tirar aquela ideia do papel, né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que a popularização ela é importante, porque é um instrumento que pode trazer benefício para a coletividade, mas se ele começa a ser mal empregado e colocar coisas diferentes em um mesmo pacote, digamos assim, com certeza isso não é positivo. E como é um assunto novo assim, para o Brasil, para as cidades, né, que eles envolvem inovação, se ficar maculado como algo que prejudica o bom desenvolvimento urbano, que ele não traz benefício para a cidade do ponto de vista social, do ponto de vista de infraestrutura, que é somente uma forma de lucratividade e o único ganho que o município tem é através do recolhimento de impostos, vai ser um instrumento que vai começar a ficar vinculado a um determinado tipo de pensamento e vai começar a ser questionado por outro, que é muito negativo, né? O que é muito negativo. Então, essa popularização, eu até não sabia dessa situação em Porto Alegre, vou me informar, né? Mas tem que ter um cuidado, sim. Eu acho que a operação urbana não é a solução para tudo, né? É algo que pode ser aplicado em uma determinada situação, né? E que tem que ter uma série de cautelas para poder fazer e que dê certo, porque é algo que possivelmente vai transpassar um governo. Ela não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Uma operação urbana, ela tende a durar mais do que 4 anos, né? Por mais simplificada que seja, né? Então, isso é bem importante e tem que ter uma preocupação. A transformação no território é muito significativa. Então, por isso que precisa ter cautela, precisa ter cuidado. Normalmente, a gente vai estar trabalhando no âmbito de exceção à regra, né? Vai estar se abrindo uma exceção naquele caso concreto. E por isso, para não entrar em problemas de impessoalidade, de moralidade, né? E de legalidade também, tem que ter cautela, tem que ter cuidado, tem que saber do que se está falando e qual que é o preço que o poder público está pagando e o que ele recebe em troca, né, daquela atividade. As operações que a Vanessa comentou, que eram as operações interligadas lá de São Paulo, era basicamente se dava às empresas e às construtoras um potencial construtivo maior em dado local e em troca eles tinham que construir habitação popular. Né? Até quem era secretário da Erundina era o professor Sandrone, que é também professor do Lincoln, né? Que ele comentou até algumas negociações que ele fez já tive uma importante. Então, vejam, era em troca de casa popular, era tu ceder na política urbana, de um lado, permitindo construção a mais para ganhar casa popular. Então, tinha uma contraprestação social aí imediata em algo que é muito caro, que é as moradias. Nas próprias operações urbanas de São Paulo, começou a se criar onde tinha que retirar a população de um dado local. Num determinado momento, se começou a construir os complexos habitacionais dentro da própria operação, né? Então, essas pautas não podem sair da operação urbana, né? A pauta social, ela faz parte da operação urbana. O próprio conceito, isso está claro. Então, é importante, sim, que se pense e que, se não se misture. Não é qualquer negociação público-privada que vai caber aí, e não é qualquer e por isso que tem que se avançar cada vez mais nos procedimentos prévios. Isso eu acho que é o fundamental. Vanessa, vou deixar se você quiser fazer algum encerramento. A gente pediu, né? Tá fazendo cada live de 1 hora. Já falei demais, e eu tô aqui. Bruna. Não, eu tô ouvindo e aprendendo, porque é um tema. Deixa eu ver se tá saindo, tá dando um pouco de eco para mim. É um tema complexo para quem não é da área e que ele está sendo muito falado. Acho que é importante a gente poder trazer, informar, explicar, para que as pessoas também fiquem atentas e entendendo, quando se deparar com isso, saibam que tem o direito de participar, né? Não só nesse caso ali de Caxias, que a comunidade se mobilizou para debater se era ou não o caso de fazer uma operação urbana, mas ao longo, né, definiu o que vai ser, desenhou urbanisticamente, conseguiu aprovar o projeto na Câmara, que esse monitoramento também integre a sociedade, né? Eu conversava hoje de manhã com um pesquisador da área da sociologia, ele me falava isso também, né, em relação ao plano do centro, mas comparando com o caso das operações urbanas.
é importante esse acompanhamento técnico, é essencial monitorar tecnicamente para saber se o que foi previsto está sendo alcançado, mas o monitoramento social, ele também é importante, porque é a partir dessa demanda da coletividade que você vai entender se aquela contrapartida ou o que está se esperando está atendendo uma necessidade não só do grupo, do mercado imobiliário, do setor empresarial que está investindo, mas das pessoas que estão usufruindo, né? Me corrijam se não for isso. Se você vê que chegou um comentário aqui da Paula, né, da Elta Ambiental, as empresas não podem chegar com a solução pronta para a comunidade sem trazer a comunidade para co-criar juntos. É isso, gente. Tá? Muito boa live mesmo, como alguém comentou aqui, muito bom o assunto, se deixar a gente continua porque rende, né? Acho que a ideia e parabenizar a Vanesca, né? A escolha dos dois nomes veio dela, a indicação veio porque ela conhece o trabalho de você, sabia que ia ser bem contemplado aqui nessa apresentação. Tá bem? Vou agradecer, vou encaminhar, deixar para vocês também se despedirem, informar que a live fica salva aqui no Instagram, também vai para o YouTube, para o canal da PGM Ambiental. E a nossa próxima live, o próximo encontro para encerrar o ciclo dos 20 anos do Estatuto da Cidade, comemorado agora em 2021, é no dia 2 de dezembro, quinta também, mesmo horário, 12h30, com a Andréia Visotto e com a Vanesca, eu e a Sinara. Maravilha. Excelente. Fiquem à vontade, se quiserem dar uma palavra final e aí a gente encerra. Então tá, queria agradecer então a Alguém oportunidade. está pedindo aqui edição 2. Estamos à disposição. É sempre bom debater o assunto, né? Ainda mais com pessoas que têm muito conhecimento na área, aí, como a Annelise e a Vanesca também, né? Que sempre nos trazem novos elementos aí para refletir. Eu até, para uma reflexão final, aqui a gente comentou muito essa questão da preocupação com o procedimento. Eu acho que a nova lei de licitações, que foi publicada agora em abril, ela tem 2 procedimentos que podem servir como uma analogia de pensar nesse diálogo público-privado, que é o procedimento de manifestação de interesse, que é um instrumento auxiliar, e o diálogo competitivo, né? São 2 formas que institucionalizam o diálogo público-privado antes do edital de licitação, antes da contratação, e que eu acho que, de repente, podem ser um objeto de observação aí para que o poder público possa conversar por cima da mesa com os agentes privados aí para desenvolver boas operações urbanas, né? Então, era isso. Agradecer muito a oportunidade e sempre à disposição aí para bater papo sobre direito urbanístico, urbanismo, cidades, temas excelentes. Também quero me despedir, agradecendo muito a vocês todos por essa oportunidade, agradecer Bruna, Vanesca, Fábio, o público que esteve conosco. Só gratidão a todos vocês, então. Eu queria, então, dizer muito obrigado aos dois por estar aqui conosco. Realmente a gente ficou com um gostinho de quero mais, né, Bruna? É um tema... é um tema, como disse a Bruna, é um tema da moda e eu acho que a gente tem uma enorme responsabilidade em debater para não vulgarizar o instrumento e daqui a pouco fazer com que o bebê vá com a água, né? Fora, como a gente tem feito com tantas coisas, infelizmente, no Brasil. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente nesse esforço de traduzir essas coisas todas ao mesmo tempo em que a gente celebra esses 20 anos. Bruna, muito obrigada novamente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.